Fala pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês, bom estarmos aqui. Nessa ocasião, estamos chegando então para a nossa última live da semana, né? São 2 semanas com lives de segunda a quinta-feira. Nós estivemos, portanto, cumprindo esses dias de live que nós iniciamos. Nós não conseguimos ter a live ontem à noite, mas eu realizei a terceira live hoje pela manhã e já disponibilizei no meu canal no YouTube, tá? Então, se você que está vendo esta live agora e não pôde assistir a terceira live, eu quero informar para vocês que ela está no meu canal no YouTube. É só você seguir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho, e todas as vezes que nós colocarmos algum material lá, você terá acesso, tá bom? Será notificado pelo próprio YouTube. Eu quero dar boa noite à Flávia, que entrou aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda. Estamos nos organizando, então, portanto, para daqui a alguns breves minutos, nós começarmos a temática de teologia bíblica, né? Nossa última live. Vamos estar falando hoje dando continuidade sobre a doutrina da aliança, uma doutrina muito importante. E eu quero, antes de começar a live, falar para vocês da experiência que está sendo muito positiva, de participar com vocês, de perceber a participação de vocês, né, conosco aqui na live, compartilhando, as pessoas falando no direct. Isso tem sido muito bom, o retorno que eu tenho obtido através das lives, as pessoas comentando, né, o quanto tem sido importante. Isso alegra o nosso coração, e esse é um dos nossos objetivos, portanto, aproveitar a rede social para podermos dialogar e conversar um pouco sobre teologia e diversas outras áreas do saber. Nessa ocasião, nós estamos fazendo lives sobre teologia bíblica, né? Conforme nós combinamos, e foi o resultado da nossa enquete que nós apresentamos aqui para vocês. Antes de começar a live também, eu quero convidar vocês a participarem da campanha do nosso sorteio. Se você olhar nos nossos stories, nós colocamos aí 2 tipos de camisa em comemoração à Reforma Protestante, 502 anos da Reforma Protestante. E um grupo de alunos na faculdade a qual dou aula aqui em Brasília, eles se juntaram, portanto, para confeccionarem 2 tipos de camisas. E essas camisas estão lindas, né? Estão lá nos nossos stories, tanto branca como preta, da Reforma Protestante. 502 anos da Reforma Protestante. Então, eles estão vendendo estas camisas para poder ajudar uma igreja no Piauí. Então, além de você estar adquirindo uma boa camisa, se você decidir comprar, você está abençoando missões. E nessa ocasião, eu resolvi adquirir e sortear aqui para as pessoas que estão participando no nosso Instagram mais ativamente. Então, se você tem esse interesse de participar do nosso sorteio, no dia 31 de outubro, que será a data da comemoração da Reforma Protestante, nós estaremos fazendo esse sorteio. E para que você possa participar do sorteio, você tem que seguir o nosso Instagram e a página do Ágora Veritas. Eu coloquei lá na nossa bio, você pode verificar o regulamento para que você possa participar do sorteio, né? Segue esses 2 perfis e marca 3 amigos, não pode ser famosos nem marcas, né? Marca 3 pessoas reais próximas de você, para que eles possam também estar participando desse sorteio. A blusa está muito linda, tá? Então vale super a pena. Quero dar boa noite ao Anderson Barbosa, que acabou de entrar aqui na nossa live. Boa noite também ao professor Charles Santos, nosso amigo, pastor. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês, é uma alegria tê-los aqui nesta live, tá? Estava agora há pouco falando acerca da nossa campanha de sorteio, né? Quem quiser participar do sorteio ou compartilhar com outras pessoas, quanto mais vocês compartilharem, melhor será, tá bom? Gente, vamos, portanto, começar propriamente dito o tema da nossa live dessa noite.
teologia bíblica, tá? Dá boa noite então a Jonas Silva, que acabou de entrar aqui na nossa live. Boa noite ao pastor, professor e amigo Ari Marinho. Sejam bem-vindos, né? Como informei para vocês, a terceira live, que era para ter sido feita ontem à noite por questões de saúde mesmo. Ontem eu estava muito exausto, a cabeça doendo, então eu não consegui fazer a live. Mas eu fiz hoje pela manhã e já deixei disponível no nosso, tanto 24 horas aqui para vocês no Story, como também no nosso canal do YouTube, tá? Então tá lá para vocês. Se não der nenhum problema, transcorrer tudo bem, essa que é a quarta live também estará lá no nosso canal do YouTube. A segunda live, infelizmente, deu problema. Eu não consegui colocar no canal do YouTube. Travou aqui um pouquinho e eu não consegui baixar, salvar a live no celular para que eu pudesse colocar lá no canal do YouTube, tá? Pessoal, falei, portanto, hoje pela manhã sobre a doutrina da aliança, né, a doutrina do pacto, e da importância de nós estudarmos a doutrina da aliança no decorrer do Antigo Testamento, né? Entendendo que a aliança é a forma como Deus se relaciona com o seu povo. Para aqueles que estudaram e que estiveram presentes conosco e pôde compartilhar um pouco dessa experiência de falarmos da doutrina da aliança, eu falei que em Adão, Deus fez uma aliança com Adão, e os requisitos da aliança e do pacto são bênçãos provindas da obediência e maldição provida da desobediência, e Adão colheu esse fruto. Chegamos em Noé, depois de uma ação de juízo da parte de Deus, nós percebemos que ao mesmo tempo que Deus age com juízo, Deus age com graça, porque o fato de Deus expulsar o homem do Éden é graça de Deus, para que o homem não viesse, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não viesse se alimentar da árvore da vida, e na representatividade que aquela árvore tem, ele passasse a eternidade sem esperança de salvação nenhuma, né? Então é um ato de graça. O dilúvio também contém um ato de graça de Deus, que é justamente o fato de Deus preservar a família de Noé, para dar continuidade à promessa que ele fez em Gênesis 3,15, que é que do fruto do ventre da mulher nasceria que pisaria a cabeça da serpente. Em Noé, portanto, nós temos uma renovação da aliança da criação. Deus faz uma aliança com Noé, e nessa aliança que Deus faz com Noé, Deus repete os aspectos da aliança que ele fez com Adão. E ali em Adão, portanto, nós temos uma aliança da criação, e com a própria criação nós temos uma aliança que Deus faz com ela. Nós precisamos entender nesses capítulos iniciais de Gênesis que existem 3 ordenanças, as quais seguirão toda a Escritura e que serão também importantes. Por quê? Essas 3 ordenanças fazem parte do pacto, fazem parte da compreensão de temas unificadores do Antigo e do Novo Testamento. Essas 3 ordenanças que Deus dá para o homem são elas o sábado, não apenas o sábado, nós temos o trabalho e também temos o casamento. Então é o sábado, o trabalho e o casamento. E aí, portanto, eu gostaria de tocar nessas 3 ordenanças que Deus dá para o homem, porque serão instrumentos pelos quais serão guiados todo o Antigo Testamento, e nós perceberemos também no Novo Testamento. O sábado, portanto, nós sabemos que ele é um princípio que Deus estabelece na criação para que o homem possa adorar a Deus, para que o homem possa glorificar ao Senhor e para que ele possa descansar. Então, o princípio sabático é estabelecido desde Gênesis capítulo 2 e faz parte, portanto, deste relacionamento que Deus tem com a criação como um todo. Deus estabelece, mostrando ali, portanto, em Gênesis capítulo 2, verso 3, que Deus abençoou o 7º dia. Esse princípio sabático, ele vai percorrer toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Nós vamos perceber, por exemplo, o princípio do descanso, o princípio sabático sendo observado até Apocalipse.
Então note que é um instrumento ao qual Deus vai, de maneira particular, mostrar para a criação este princípio, como também vai mostrar especificamente para o homem, que ele abençoa o dia sétimo, ok? Obviamente esse dia sétimo tem diversas perspectivas teológicas de que ele pode ser flexibilizado e não necessariamente precisa ser o sábado, né? Nós sabemos que por ocasião do Novo Testamento, Jesus, portanto, nós notamos que a ressurreição de Cristo é maior do que o próprio princípio sabático e a instituição do sábado. Então, em Cristo, por ser o dia do Senhor, o domingo, ele é flexibilizado, né, para o domingo, né? E aí nós temos, obviamente, algumas questões que nós poderíamos entrar aqui para debatê-las. No entanto, eu quero analisar com vocês a priori nesse momento, deixar para falar mais sobre essa questão da mudança da ideia do princípio sabático mais à frente. Mas ele está presente. Nós temos também, além do sábado, nós temos o trabalho. O trabalho é algo que Deus vai utilizar também como um elemento pelo qual será perceptível o agir de Deus, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. E ele está interligado com o princípio sabático, porque em 6 dias o homem deveria trabalhar, mas no 7º ele deveria descansar. Então nós temos uma realidade de trabalho já presente no início de Gênesis, e nós notamos, portanto, que o trabalho ali, ele não é consequência do pecado. O trabalho não é um fruto do pecado, não é uma consequência do pecado. Ele é maculado pelo pecado, obviamente, mas o trabalho, ele é um dom de Deus. O trabalho é uma graça que o próprio Deus dá para o homem e para a mulher. De forma que tanto o homem trabalha como a mulher trabalha. O homem trabalha como vice-regente da criação e a mulher é a sua auxiliadora idônea, ok? Então, antes da queda, o trabalho já era uma realidade para o homem, de forma que ele buscava então arar a terra, cuidar da terra, pegava matéria bruta, e o princípio do trabalho, portanto, ele estará estabelecido do início ao fim da Bíblia, mostrando que Deus continua trabalhando, né? Essa é uma ideia bíblica que vai sendo corroborada constantemente. No entanto, se Deus é o exemplo do trabalho, ele é o exemplo do descanso. E isso é muito importante em diversas áreas da nossa vida. E isso faz parte de teologia bíblica. Por quê? O Deus que trabalhou 6 dias, ele descansa no 7º. Então, o que é que ocorre? Quando eu trabalho e começo a ter uma percepção do trabalho diferenciada, eu começo a perceber que quando eu trabalho, eu sou igual ao meu Criador. Eu trabalho porque Deus trabalhou também. E eu não sou imagem e semelhança dele. Então, o trabalho é algo que está presente. O próprio Cristo vai dizer, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? O meu Pai trabalha, e eu trabalho também. Inclusive, Jesus vai usar isso como argumento para diversos aspectos religiosos na sua época que não fora tão bem compreendido, né? Então, o sábado, o trabalho são duas ordenanças, né? E nós temos também a ordenança do casamento, que será um tema unificador também dentro da doutrina do pacto ali, que nós vamos perceber como subtópicos. O casamento é algo que está presente do início ao fim. Notamos, portanto, Deus criando o homem e a mulher, instituindo ali então a família, né? Mostrando como que deveria ser um casamento, ser constituído por um homem e por uma mulher, e que Deus é aquele que unifica os dois e coloca os dois com determinadas funções. O homem com a função de liderança e a mulher com a função do auxílio. E isso será presente em toda a Bíblia também, até que cheguemos em Apocalipse e vamos notar o casamento como sendo o casamento de Cristo e a noiva. Então, a linguagem de casamento, ela está em toda a Escritura. Dessa feita, portanto, compreendendo que Deus fez uma aliança com Adão, Deus deu 3 ordenanças.
O homem pecou, houve uma depravação do pecado, Deus enviou o dilúvio como um meio de juízo, né? E agora com Noé, Deus refaz, ou seja, Deus renova as promessas. Ali então, portanto, nós temos em Noé, dando continuidade aos estabelecimentos das alianças, nós temos em Noé o que é chamado de aliança da preservação, a aliança noética, a aliança da preservação. Lembremos o que eu disse hoje pela manhã na live, na nossa terceira live. Deus, ele se relaciona com o homem por meio de aliança. A doutrina do pacto é a forma como Deus se relaciona com o homem. E em todo o Antigo Testamento nós vamos ter sucessivas alianças que trabalharão e abordarão aspectos específicos, mas que Deus vai marcando essas alianças com algumas questões importantes. Por exemplo, quando nós temos Noé, Noé vai ser, portanto, o momento em que a aliança da preservação servirá para a multiplicação dos povos também. O Senhor vai repetir isso com Noé no capítulo 9 de Gênesis. Deus vai dizer para Noé que ele deveria crescer e multiplicar. E nós vamos notar então que o povo da aliança passa a ser desenvolvido pelo cumprimento profético na família de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos perceber, portanto, que passado esse período de dilúvio e o povoamento da terra, naquele momento pela família de Noé, que vai ocupar alguns territórios, nós vamos perceber que surge, portanto, ali no cenário bíblico Abraão. E nós temos então um chamamento abraâmico, e em Abraão nós temos uma outra aliança sendo estabelecida por Deus, né? Deus chama Abraão, como nós bem conhecemos. Abraão sai de Ur dos Caldeus, recebe o chamado de Deus em Ur dos Caldeus, e esse chamado ele é corroborado em Harã, ou seja, as mesmas palavras que Deus diz em Ur dos Caldeus, Deus vai repeti-la praticamente em Harã. Nós não conseguimos notar isso tão claramente em Gênesis, mas quando nós fazemos a leitura de Atos capítulo 7, nós percebemos Estevão, quando está morrendo ali, ou antes de ser apedrejado, melhor falando, Estevão, então, ele faz um aspecto histórico para poder chegar em Cristo, e ele cita como que foi essas questões. Ele diz, tendo Deus aparecido para Abraão em Ur dos Caldeus, falou com ele, revelou-se para ele, e depois, então, ele foi para Harã, e lá em Harã Deus fala com ele novamente. Então, nós temos um chamado abraâmico, uma aliança que Deus faz com Abraão, no qual Isaac será o fruto desta aliança, né? Será o símbolo desta aliança, e Deus multiplica então, Deus promete uma terra, para a partir de Abraão. Portanto, se de Gênesis 1 a 11 nós temos um tratado universal, ali não temos nação específica ainda, dizendo nação preterida, né? Nós temos várias nações, em Gênesis 10 tem aproximadamente 70 nações. A partir de Gênesis 12, nós temos, portanto, uma promessa de Deus feita a Abraão para, a partir dele, montar uma nação, construir uma nação. Então, Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus para que ele possa constituir um povo novo, né? E então, Deus faz uma promessa que daria a ele uma terra, e que, a partir, então, da permanência dele na promessa e da sua fidelidade, Deus vai cumprindo a sua promessa também, paulatinamente. Deus se revela para Abraão de diversas formas, o Deus do impossível, o Deus da provisão, o Deus de aliança, o Deus de pacto. Deus faz alianças com Abraão para renovar a sua fé. Nós vamos percebendo isso, e Abraão sai, e ali começa então a construção do povo de Israel. Nós notamos que a Bíblia vai nos mostrar que Deus vai fazendo aliança com os outros patriarcas, mas a aliança significativa Deus tem com Abraão. Depois nós notamos que Abraão morre, Deus tem aliança com Abraão, passa para Isaac, depois de Isaac para Jacó, né? Então nós temos ali a aliança em Abraão, é chamada a aliança abraâmica, né? Da promessa de um povo, da promessa de uma terra, da promessa de uma nação. E o povo então passa a se organizar desta maneira. E daí, portanto, nós vamos perceber as diversas outras alianças que Deus vai fazer com o seu povo.
no Antigo Testamento. Falei de 3 alianças para vocês, né? Nós vamos perceber, portanto, que o povo vai ficar escravizado no Egito, né? Lá em Gênesis 56, se eu não me engano, ou é 50, verso 6, preciso que vocês verifiquem lá a referência. Nós temos o caso de José que está no Egito e a fome começa a assolar as pessoas, de maneira que Jacó é convidado para ir para o Egito, e Deus fala com Jacó dizendo que ele não temesse em descer para o Egito. Então o povo da aliança vai para o Egito, e ali no Egito, portanto, nós sabemos que José vira governador, depois José morre, e o povo da aliança fica sendo ali subjugado, e mesmo assim Deus vai cumprindo com as suas promessas, fazendo com que esse povo cresça. José morre, Deus levanta, portanto, Moisés, e Moisés passa a ser o grande legislador. E aí nós temos então uma aliança mosaica, uma aliança da legislação, em que Deus, a partir de Moisés, Deus vai estabelecer então o processo de aliança e determinadas outras doutrinas que Deus traz por meio de Moisés. Isso é bem interessante, que nós vamos percebendo então alianças pontuais. Aliança da criação com Adão, aliança da preservação com Noé, aliança da constituição de um povo com Abraão, da formulação da promessa, do cumprimento da promessa. Esse povo começa a se formatar, chega no Egito, aproximadamente 70 pessoas no Egito. Ali no Egito, portanto, depois de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, eles morrem, já tem um grupo de pessoas. Deus levanta Moisés, vendo a aflição do seu povo, Deus faz uma aliança significativa com Moisés, uma aliança em que Deus vai estabelecer com Moisés, o grande legislador de Israel, e Moisés se levanta como sendo uma figura muito importante para o povo de Deus. É tanto que, em dado momento no ministério terreno de Jesus, as pessoas vão questionar Jesus com base em Moisés, porque Moisés ele representa, de fato, a legislação de Israel, o aspecto da lei, né? Deus vai usá-lo como esse instrumento. Nós vamos dar um salto histórico. Nós saímos então de Moisés, que é esse grande legislador, começa a trazer os discursos ali no Pentateuco e principalmente em Deuteronômio, preparando o povo antes de entrar na terra prometida. Ele traz várias orientações, Deus estabelece então um decálogo. Nós temos ali, portanto, a doutrina da mediação, a inauguração do tabernáculo, as diversas formas como Deus se relaciona com o seu povo por meio do Pentateuco e o que significa cada um desses livros. Ele legisla sobre como que seria os sacrifícios feitos pelas instituições de Israel, que não apenas é uma nação, mas agora passa a ter instituições essas como reis, como sacerdotes, embora o reinado ainda vai vir de forma mais forte com Josué, mas nós já começamos a perceber um povo que começa a contemplar o movimento dos outros povos que estão ao seu redor. Nós vamos ter o aspecto religioso, nós temos uma ordem sacerdotal com o irmão de Moisés, que é Arão. Então a nação passa a se organizar. E que deu um problema. Ok, a minha internet oscilou um pouco aqui, mas já retornou. Espero que esteja ok aí com vocês, tá? Então, nós temos, saindo de Moisés, nós temos uma aliança agora que é a aliança davídica, que é uma aliança importantíssima, que é acerca da aliança do reinado, né? O reinado de Deus. Ok, vocês estão me ouvindo aí? Minha internet caiu, mas voltou. Tá ok para vocês? Se tiver, dê um ok aí para mim. Dá boa noite, então, aproveitar que deu uma pausa aqui por causa da internet. Dá boa noite para Maria Alice, para Viviane Vasco, para o Jefferson, para Zaira Cavalli. Eu acho que é assim que deve pronunciar o nome dela. Para o Anderson Barbosa, ótimo. Obrigado, Anderson, pelo retorno. A minha internet oscilou, então caiu um pouquinho, mas graças a Deus já retornamos. E aí então nós temos de Moisés, nós partimos para uma aliança davídica, que é a aliança do reinado, né? A paz, Viviane. E então,
Em Davi é algo especial, porque nós temos o povo de Israel que queria ser igual às outras nações, e essas outras nações elas já tinham, por exemplo, a monarquia sendo uma realidade entre elas. E aí eu estou falando naturalmente já depois ali no período dos juízes, ok? E para poder chegar na aliança davídica. Então essas nações tinham um rei, e eles queriam, portanto, Israel queria, portanto, um rei que pudesse ir à frente de suas batalhas, que pudesse representá-los e fosse visível, né? Eles estavam um pouco cansados da teocracia, que era o governo de Deus sobre o povo. Então, nós percebemos o surgimento de Saul, que é da tribo de Benjamim. Ele passa a ser um rei. No entanto, o Saul não é um rei contra a vontade de Deus, ok? Por quê? Deus vai permitir que Saul seja rei, mas ele vai permitir também, ele vai controlar esse processo também, porque as pessoas jogam sorte para saber quem será o novo rei de Israel. E ao jogar a sorte, Deus está no controle soberano disso, porque essa sorte recai sobre Saul. Ok? Então nós percebemos esse cuidado de Deus. Seja bem-vindo, Rafael, muito bom tê-lo aqui. Então nós percebemos que Saul será um rei que sobressai a muitas pessoas em termos de habilidades e começa a reinar Israel. Mas o reinado que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel, o rei conforme o seu coração, ele era um rei segundo a promessa que Deus fez lá no Pentateuco. Por isso que Davi é um rei segundo o coração de Deus. Porque o rei que Deus tinha prometido para o povo de Israel seria um rei da tribo de Judá e não da tribo de Benjamim. Lá em Gênesis 49, vocês vão perceber isso. Em 49:10. Em Deuteronômio capítulo 17, vocês vão perceber isso também. Que o rei, ele seria alguém da tribo de Judá, porque da tribo de Judá o cetro não sairia de sua mão. Sem contar que Saul, ele, em um dado momento da sua vida, ele vai desobedecer a Deus, e desobedecendo a Deus, portanto, ele não cumpre bem os pré-requisitos para ser rei do povo do Senhor. Então, por isso, quando Deus dá uma ordem para Saul, e Saul desobedece essa ordem, Deus usa o profeta Samuel para dizer para Saul que naquele dia Deus já tinha estabelecido um rei segundo o seu coração. Né? Obviamente que isso é um cumprimento. A monarquia chegaria para Israel, só que Israel quis adiantar. E eu estou usando Israel, embora a nação de Israel ela ainda está sendo formatada como um todo, e a conquista da terra prometida está avançando. E aí, portanto, nós chegamos a Davi, porque é em Davi que Deus faz uma aliança, e a aliança davídica é uma aliança que aponta o trono ocupado por um homem, mas por um homem que represente a vontade de Deus. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e por isso que quando Davi assume o trono, Davi, portanto, é como se ele trouxesse a teocracia de novo, o governo de Deus de novo, porque será uma constante na vida de Davi. Todas as vezes que ele buscar tomar as suas decisões, ele sempre vai consultar a Deus. Lógico que Davi não é o exemplo de homem mais perfeito, mas ele é um exemplo de homem piedoso, que apesar dos seus pecados, das suas falhas, ele era um homem sincero diante de Deus. E o Salmo 51 é fantástico nesse quesito, né? Quando Davi quebranta o seu coração diante do Senhor. E eu acho interessante naquele salmo, porque quando ele está dizendo: Senhor, cria em mim um coração novo, Senhor, vê se há em mim algo errado e cria em mim um coração novo, né? Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Davi, ele começa a trabalhar ali palavras que às vezes a gente não compreende. Davi, por exemplo, vai usar um verbo que somente é usado para Deus, ou seja, que é o verbo criar, né? Bará, Bereshit bará Elohim, a mesma frase, o verbo que é usado lá em Gênesis capítulo 1, o Deus criador de todas as coisas. Davi usa esse verbo dizendo: Senhor, cria em mim um coração novo, ou seja,
Só o Senhor é capaz de criar algo, e esse coração novo é só Deus que consegue. Eu não consigo, a partir das minhas emoções, criar isso em mim mesmo. Então é interessante, Deus faz uma aliança davídica, em que nesta aliança Deus promete um reinado, Deus promete sucessores a Davi, que nunca faltaria sucessor ao trono da descendência davídica, e que o rei para toda a eternidade viria então desse trono, e do tronco de Davi, da raiz de Jessé, viria aquele que seria o rei para toda a eternidade. E é por isso que os salmos cantam, é por isso que em Apocalipse nós percebemos isso, por exemplo, e é lindo aquela música lá eu acho que é Ademar de Campos, o Rei das Nações, quem não te louvará, não sei se é dele, né? Mas é por isso que os salmos cantam assim. Ele é o Rei das Nações, Ele é o Senhor dos Senhores. E em Davi, a aliança davídica tem essa representação, né, do reinado de Cristo, que começa a ser tipificado em Davi no Antigo Testamento. E aí, portanto, nós percebemos que chega a vinda do Messias, né, que é tão prometida no Antigo Testamento, e nós temos, portanto, uma aliança feita com Cristo, né? E assim nós vamos notando sucessivas alianças no Antigo Testamento, Deus se relacionando e revelando algo novo, sucessivamente uma aliança alcançando significados novos para o povo, tá? Então, por isso que a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, mostra como Deus vai se relacionando com o povo. E aí, portanto, é interessante ver esse cuidado, essa soberania de Deus em todo esse projeto. E é por isso que quando nós estudamos teologia bíblica, nós estudamos, portanto, uma progressividade da revelação, e como que essa progressividade ela vai nos apresentando os eventos bíblicos e as alianças, né? Eu, por questões didáticas e objetivas, sinalizei as alianças para você. Agora, obviamente, eu conto com o seu esforço para que você possa fazer uma leitura apaixonada da palavra de Deus no Antigo Testamento e ir percebendo livro a livro como isso é importante. E percebendo como que Deus vai se revelando constantemente em cada uma dessas passagens, em cada um dos livros, em cada gênero literário que o Antigo Testamento tem, seja a narrativa, seja os poéticos, sejam os proféticos, você ir percebendo, né, como que Deus vai usando esses instrumentos, a participação de cada um deles, como é importante a participação dos salmos, como os salmistas corroboram a doutrina da aliança davídica, a aliança da criação, por meio das canções, por meio das orações, porque os salmos são isso. Como os profetas, eles vão sendo usados em cada evento para corroborar a mensagem do Deus da aliança. E como é importante essa aliança. E um texto áureo que fala sobre isso, de uma nova aliança em Cristo, é Jeremias 31. É um texto áureo no qual o Senhor disse que faria uma nova aliança, e nessa nova aliança agora ele imprimiria o valor dessas alianças no coração das pessoas. É como o autor de Hebreus vai usar a linguagem. Ela não virá mais, lá em Hebreus capítulo 8, talhada como numa pedra, como foi para Moisés, quando apresentou as tábuas da lei. Mas ela agora será impressa em nosso coração. O Espírito Santo será, portanto, aquele que nos fará lembrados dos valores eternos e da aliança que Deus fez conosco e o que Ele revelou. É por isso que eu falei para vocês, usando até uma linguagem do Michael Horton, quando ele fala sobre a hermenêutica do Espírito, ele trazendo para nós essa ideia de que o Espírito Santo é o paracleto interno, ou seja, ele é o advogado interno, enquanto Jesus é o paracleto externo. Isso é interessante, eu convido você a fazer essa leitura do Michael Horton, porque ele vai dizer que Cristo é o nosso advogado que advoga o processo redentivo externo.
e o Espírito Santo é o nosso advogado interno. E ao mesmo tempo que Cristo trabalha externamente, o Espírito Santo trabalha internamente num processo redentivo para a glória do nosso Deus. Por isso, essa é a base da nova aliança em Cristo. E é isso que o autor de Hebreus diz, que aquilo que é velho está para ir passando, né? Está sendo paulatinamente dando lugar ao que é novo. E a nova aliança em Cristo, ela será diferente. Ela, com base em Jeremias 31, ela é uma nova aliança na qual internamente nós não precisamos necessariamente de pessoas que fiquem mediando a nossa causa diante de Deus. Cristo é o nosso mediador. E nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrado internamente da lei do Senhor, da palavra de Deus, dos preceitos do Senhor, que segundo o salmista no Salmo 119 são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Gente, eu quero deixar para falar a partir da próxima semana com vocês como se processa essa aliança a partir de Cristo. Como que em Cristo nós temos elementos de uma nova aliança. Como que a partir de Cristo nós começamos a perceber valores, categorias de linguagens da teologia bíblica sendo apresentada por Cristo, absorvendo, por exemplo, informações do Antigo Testamento e Cristo agora buscando interpretar corretamente vários preceitos que no passado as pessoas não conseguiram compreender e fizeram com que várias classes religiosas surgissem e criassem ali vários adendos àquilo que Deus deu para o seu povo. Então nós percebemos no Novo Testamento que Cristo ele veio cumprir a lei, ele não veio abolir, né? Ele veio cumprir corretamente e veio mostrar para nós que desde o Antigo Testamento a gente vê a graça de Deus, a gente vê a lei e vê a graça. E aí é até um título de uma obra, essa obra se eu não me engano, do Mauro Masten, A Lei é Graça. Então a gente não precisa caminhar, como eu falei para vocês, pela teologia do dispensacionalismo. Isso é um equívoco teológico, isso é um erro, ok? Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e perceber a teologia, a lei presente e a graça presente. A lei, e aí eu uso a frase, né? A lei é graça, né? Nós temos um Deus que age, ora no momento exercendo justiça com preceitos da lei, ora age exercendo justiça com preceitos da graça. E isso mostrando em dado momento, como eu mostrei para vocês, tanto no ato de expulsar o homem do Éden, como também no exercer juízo no dilúvio, como exercer juízo na Torre de Babel, como exercer juízo em diversos momentos cruciais que Deus vem se relacionando com o povo. Tá bom? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês nessa noite. Quero ter os feedbacks de vocês, tá? O que é que vocês estão achando dessas lives? Algumas pessoas têm comentado comigo, isso tem sido importante. Estou dedicando aqui parte do meu tempo para poder participar com vocês, dialogar, conversar. Não é que me falte compromissos, né? Eu tenho muitos, mas é o amor e o desejo de poder compartilhar e usar a rede social também para compartilhar conteúdos cristãos e divulgar com outras pessoas, tá? Então, se está sendo bênção para você esse momento das 4 lives que nós fizemos essa semana, eu convido você a compartilhar essas lives com outras pessoas. Vou colocar no nosso canal do YouTube, mais uma vez informando que no YouTube já tem a primeira live e a terceira. Se não der nenhum problema na hora de eu salvar, agora vai ter a quarta. A segunda eu perdi, né? Infelizmente, a segunda live não teve como eu colocar no canal do YouTube, eu perdi. Mas essa vou colocar. E na próxima semana, segunda a quinta-feira, querendo Deus, nós estaremos aqui novamente para poder trabalhar com vocês mais 4 lives sobre teologia bíblica, nesta ocasião falando do Novo Testamento, tá bom? E se você tem interesse, por exemplo, de querer se aprofundar mais, porque aqui eu estou sendo bem objetivo, né? Mas se você tem interesse de querer se aprofundar mais, fazer um curso de teologia, eu convido você a entrar em contato conosco pelo direct.
Eu tenho boa indicação para você fazer curso de teologia, curso de capacitação teológica, se não for necessariamente uma formação em teologia que você quer, mas se quiser um curso de capacitação teológica com menos tempo, tenho essa indicação para você também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade. Um cheiro no coração. Obrigado, Rafael, pelo feedback. E se alguém quiser falar alguma coisa aqui na live, quiser fazer uma pergunta antes de eu encerrar, fiquem super à vontade. Quiser participar conosco aqui na live, é só fazer o convite aí que eu aceito agora, tá? E a gente participa. Na nossa última live, ou melhor, na penúltima live, estivemos com a Luzenilda, né? Estivemos com a Luzenilda e ela esteve participando conosco. Se alguém que está aqui em nosso meio quiser participar, fique super à vontade, tá? É só fazer um convite aí. Deixa eu ver se alguém fez algum convite aqui. Maravilha. Gente, então, tranquilo. Como diz alguns pregadores em algum lugar, né? Eu não vou ficar fazendo oferta não, porque Jesus não é oferta barata, né? Quando o pessoal fala acerca da salvação. E eu não vou ficar aqui insistindo constantemente, porque eu sei que alguns de vocês devem estar cansados, ou outros trabalhando, como é o caso de Rafael, que aproveita que trabalha à noite, né, Rafael? E fica participando aqui conosco. Mas é uma alegria estar com vocês, que Deus abençoe. Viviane, muito obrigado. Estamos aqui então juntos, tá? Que Deus abençoe. Peço a vocês gentilmente, compartilhe, portanto, esta live, o nosso perfil no Facebook, ou melhor, no Instagram, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Valeu, Rafael, que Deus te abençoe, né? O Wallace não quer participar. Deus abençoe vocês, um cheiro no coração e até a nossa próxima live.